Boa tarde, doutor. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, um prazer estar aqui. Você já virou bauruense, já está há 3 anos em Bauru, aqui nós já não deixamos embora mais. Passou de 3, é figurinha carimbada na cidade já. Graças a Deus estamos aqui há 3 anos, trabalho vem sendo desenvolvido, mas eu nunca fiquei mais que uns 4 anos nas cidades. Mas nós vamos trancar a porteira. É ótimo. Está tudo bem? Está tudo bem. Você está com uma equipe boa aqui, né, Valencice? O DEINTER tem uma equipe muito boa, as delegacias seccionais estão bem organizadas e com os trabalhos, os cursos que são desenvolvidos, reuniões, orientações e projeções, trabalhos programados de investigação, de abordagem, enfim, operações, então vem produzindo um resultado altamente positivo. Eu vejo, tanto a Polícia Federal, como a Civil, como a Militar, a apreensão de droga em Bauru tem sido exemplar, né, Valencice? Tudo isso é realizado com base no trabalho de inteligência, onde com várias ferramentas desenvolvemos as investigações e quando se procede a uma incursão num determinado local, quando se faz uma operação, já acontece de uma forma bem alicerçada, baseada em provas e informações e que permitem um resultado altamente positivo. Como é que você explica? As últimas estatísticas mostram uma queda do crime na capital e aumento por todo o interior do estado. Qual a explicação lógica para uma pessoa experiente como você? Veja bem, eu diria que temos várias situações também no interior em que ocorreu a queda dos crimes. Como, por exemplo, falando da área do nosso departamento, nós não temos as situações de roubo a banco. Nós tivemos um acréscimo nos homicídios, tivemos até agora em torno de uns 75 homicídios, mas eu diria que 50 casos de homicídios foram devidamente esclarecidos, a grande maioria dos autores encontra-se presa. Nós tivemos a redução de algum outro crime também, eu não estou me lembrando com detalhes, mas que efetivamente aconteceu. Mas o que eu quero deixar bem claro, nos casos de homicídios houve o esclarecimento, nos casos do furto, houve, infelizmente, um pequeno acréscimo, mas isso acontece até em decorrência das notificações. Hoje nós temos a delegacia eletrônica, que permite à pessoa, em sua própria residência, comunicar à polícia sobre o fato que aconteceu. Entretanto, tem muita gente que às vezes se vale de uma maneira errada e comunica um fato que não constitui crime, não constitui furto, quando na verdade perdeu um documento, quando na verdade perdeu o telefone celular, mas é notificado como furto. Então, tudo isso gera um acréscimo. Mas nós tivemos também muitos esclarecimentos e eu diria que aqueles furtos grandes de repercussão, uma boa parte foi esclarecida. Então, eu posso afirmar com plena convicção que os trabalhos estão sendo resolvidos com muita inteligência, com muito profissionalismo, e o resultado é altamente positivo. Por exemplo, casos de sequestro, praticamente não temos essas situações aqui na nossa região. E se houve um caso ou outro, resultou na prisão de todos os envolvidos. Assalto a banco, realmente a nossa região está privilegiada nisso aí, né, Valencice? Nós não temos nenhum caso, né? Graças a Deus, nenhum caso de roubo a banco, que se confunde, às vezes, aquele roubo, o furto que acontece na saidinha com o roubo, claro. Ou então o furto, normalmente, no caixa eletrônico. Mas eu diria que a grande maioria dos casos de furto em caixa eletrônica, nós tivemos a identificação das pessoas, muitos deles foram presos, gente de Campinas e de outras localidades do estado. Agora, terrível o advento do crack, a crescida do crack, e uma grande parte dos crimes estão ligados ao crack, né, Valencice? É o que eu sempre comento, nós temos que acabar com essa hipocrisia. Hoje, se defende até a descriminalização para o tráfico de drogas, o que constitui um verdadeiro absurdo.
tráfico é comércio, é lucro, é a venda da morte. As pessoas, para se beneficiarem com o recebimento de valores, acabam vendendo a morte, destruindo a vida, adentrando em nossas famílias. Então é importante que haja um trabalho muito rigoroso. O tráfico não pode ser descriminalizado, como já propuseram, como no caso do Paraguai, tem que ser punido com extremo rigor. E o benefício também que acontece hoje ao traficante. Antigamente a pena era de 3 a 15 anos de prisão, mas ele cumpria metade da pena, ou se fosse reincidente, integralmente cumpria no regime fechado. Aí aumentou-se a pena para 5 a 15, só que cumpre um sexto. Então ele cumpre bem menos, é colocado em liberdade. Além do mais, aquele benefício dado ao que considera um pequeno traficante, ou seja, a pena é reduzida de 1 a 2 terços, quando a pessoa é considerada pequeno traficante. Eu faço uma pergunta: quem é mais perigoso? O pequeno traficante ou o grande traficante? O que traz a grande quantidade ou aquele que dissemina, entra na nossa família e vende a droga? Os dois têm a mesma periculosidade, claro, e têm que ser tratados da mesma forma e com extremo rigor. E quem garante que o pequeno não fica grande também? Não tem nem dúvida. Dá um lucro desgraçado. Exatamente. Isso aí, né, e a outra situação que se defende é se tiver tantas embalagens ou tantos gramas, então é considerado usuário. Senão, agora, quem consegue identificar o que é necessário para uma pessoa? Pequena quantidade. Quantos gramas é necessário para uma pessoa usar, por exemplo, 5 dias? É um absurdo isso daí, e nós não teremos condições, obviamente, de fiscalizar esse tipo de trabalho. Eu digo o seguinte: se o usuário é considerado, e realmente nós entendemos que é um doente no aspecto fisiológico, psicológico e espiritual, que seja submetido a tratamento, mesmo que seja compulsório, porque ele não tem condições de raciocinar, de saber o que está fazendo quando está na dependência, no efeito da droga. Mas é preciso também que hajam locais para esse encaminhamento. Se não retirar esse povo da sociedade, como proteger a sociedade, doutor? Não tem nem dúvida. É por isso que nós defendemos uma pena extremamente rigorosa para o traficante. Agora eu quero até louvar essa nova legislação que saiu sobre lavagem de dinheiro, que permite um maior rigor, porque o grande trabalho também é a apreensão dos bens, dos valores, daquela riqueza que o traficante consegue na consecução desse crime que destrói a sociedade. Mas é verdade. Vamos ver, já vem uma perguntinha de um telespectador já. Reginaldo da Vila São Paulo. Doutor Valencis, já não é a primeira vez que o paciente vai a óbito aguardando atendimento no pronto-socorro. Até hoje nunca fiquei sabendo que os responsáveis foram punidos. E recentemente ocorreu mais 2 óbitos. E a Polícia Civil agora está no caso. Pela sua experiência, o senhor acredita que alguém vai ser preso por causa disso? O que eu posso dizer é o seguinte: em primeiro lugar, lamentavelmente aconteceram esses fatos que são inadmissíveis. A Polícia Civil está apurando e, como sempre o faz, com extremo rigor. As provas serão encaminhadas ao Poder Judiciário. Quem irá decidir se o indivíduo vai permanecer preso ou não será o Poder Judiciário. E ainda, complementando, recentemente nós tivemos um caso gravíssimo em que um indivíduo embriagado, dirigindo na contramão, provocou a morte de 4 pessoas. A Polícia Civil, a autoridade policial, fazendo sua parte, prendeu, autuou em flagrante delito, considerando tratar-se de homicídio doloso, que é homicídio de trânsito considerado o dolo eventual. Entretanto, momentos depois, foi liberado pelo Poder Judiciário, o que deve ser analisado. A polícia encaminha os fatos, as provas ao Poder Judiciário. Quem decide a mantença da prisão ou possível condenação na sequência é o Poder Judiciário. Eu recebi tanto e-mail criticando isso daí. Realmente houve um equívoco aí. Como é que pode? Dirigindo embriagado, na contramão, morre 4 pessoas e vai aguardar julgamento em liberdade. Eu achei também que
foi uma coisa que revoltou muita gente aqui em Bauru, viu, doutor? Quero que o senhor saiba. Porque a gente da imprensa que recebe os e-mails, as colocações, mas esse Exato. caso aí foi revoltante, né? Pelas Correto. consequências do que aconteceu. Inclusive, existe uma orientação procedente da Delegacia Geral, nós ratificamos, endossamos e reforçamos. Quando existe esse tipo de crime, que nós entendemos gravíssimo, a autoridade policial, ela analisa e, tendo as provas, é claro que ela vai aplicar e entender dessa forma. Existe o dolo eventual, o agente assume o risco da produção do resultado. Por isso não pode ser tratado com leniência ou como se fosse um simples homicídio culposo. Trata-se efetivamente de homicídio doloso. Não, na minha teoria, dirigir o bêbado tem que sair preso do carro. Porque, veja bem, acidente de carro mata mais gente no Brasil do que as doenças cardíacas. Mata mais do que coração. Entendeu? Quer dizer, é um verdadeiro absurdo. Então, é uma forma de epidemia até. Além do prejuízo que dá para o país, né? Esse monte de carro batido aí atinge o produto interno do país, né, doutor? Exatamente. Quer dizer, dá um prejuízo para o país, né? Mata gente, só esse caso aí matou 4, mas está morrendo todo dia. Hoje, nos jornais da Globo, da Record, tinha mais morte essa noite já em São Paulo, entendeu? Exatamente. E de gente bêbada também em São Paulo essa noite. O que nós vemos é um desrespeito total à vida, ao ser humano. Se o indivíduo estiver passando numa faixa de segurança e vier um veículo, fatalmente essa pessoa vai ser atropelada. Não existe qualquer respeito ao ser humano. E as pessoas devem entender que a legislação de trânsito foi feita, em primeiro lugar, para a proteção ao ser humano, à vida. Exatamente. Eu acho que proteger a sociedade é a função primordial. Luiz Carlos da Bela Vista pergunta para o senhor: Doutor Valencis, por que nos pontos de jogo de bicho só é apreendida as máquinas e não os talões tradicionais? Não sou contra o jogo do bicho, é apenas uma curiosidade. Ele está perguntando, eu não sei se isso é verdade, por que nos pontos de jogo de bicho só é aprendido as máquinas e não os talões tradicionais? Eu desconheço essa providência, porque a partir do momento que a polícia faz uma busca em determinado local, tudo que estiver relacionado com a prática contravencional deve ser apreendido. Inclusive, o indivíduo envolvido tem que ser levado à delegacia para a elaboração do termo circunstanciado. Infelizmente, ainda não é considerado crime e não é lavrado um auto de prisão em flagrante delito. Mas existe uma cobrança para que as autoridades policiais façam com extremo rigor também o combate às maquininhas, onde quer que seja, o combate ao jogo do Tem bicho. maquininha do jogo de bicho que tem agora? Tem maquininha? Normalmente Porque na minha época de estudante era um papelzinho, né? Que te dava. Exato. Mas existe um tipo de máquina que eles fazem um controle do jogo até para recepcionar as apostas, para fazer apuração. Hoje o jogo é mais Muita informatizado. gente joga. E na minha época de moço era comum jogar no bicho, né? Tem ainda Tem muita bastante, gente bastante jogando. ideia. Tem sim, o jogo de bicho ainda é forte, é preciso um combate muito rigoroso. Inclusive agora nós iremos utilizar também a lei da lavagem de dinheiro com relação aos bicheiros. O que é? Essa maquininha ela passa por um controle central, será? Além dela fazer o controle de aposta, tudo de recepcionar, ela faz um mapa, o controle todo. Exatamente. Tá. Esse é o trabalho que é feito. A tecnologia serviço. E o jogo de bicho não é esse jogo inocente que o pessoal prega por aí, não. Financia o crime, Existe, muita exatamente. coisa, né? Uma série de crimes também estão verdade. relacionados com o jogo de bicho. É verdade, é verdade. O Pedro Valentim pergunta: Doutor Valencis, acho que é aquela mesma pergunta que já foi feita pelo Reginaldo. Ele fala assim: a Polícia Civil abriu inquérito sobre a morte de uma jovem no pronto-socorro central. No entanto, após o óbito, surgiram repentinamente vários leitos para internações. Mas do início do mês até agora, poderiam ter ocorrido 18 mortes pela falta de leitos, conforme dito na sessão da Câmara de ontem.
Não seria viável a Polícia Civil esticar esse inquérito para todos esses possíveis casos de prevaricações e omissões? É óbvio que a Polícia Civil está desenvolvendo esse trabalho de investigação e tudo que chegar ao conhecimento será alcançado pelo trabalho de investigação que é desenvolvido pela Polícia Civil. O que é importante deixar bem claro, quando a família tiver qualquer situação, né, envolvendo, como nesse caso, ela já deve procurar a instituição policial com antecedência, ou assim que o fato acontecer. Mas se houver problema, às vezes até de internamento, uma situação que se considere grave, ali já está prevista, em tese, a omissão de socorro e cabe a atuação policial. O doutor Natanael é advogado. Ele faz uma colocação. Senhor delegado e professor Duda, este motorista que matou 4 pessoas e foi liberado pertence a uma família importante de Bauru. Eu acho que você está enganado, Natanael. Parece-me que é gente simples também, trabalhadora, mas cometeu um erro. Portanto, não causa surpresa, mas apenas indignação e revolta. Olha, eu posso falar de cátedra. Nós não investigamos, não decidimos com base nos nomes, e sim com base no crime que a pessoa praticou. Nós combatemos o crime, doa quem doer, e nós já demos prova disso em investigações que foram realizadas, inclusive em outros locais onde nós atingimos pessoas até altos mandatários envolvidos com o crime. Tem, lógico. Tem promotor preso por aí, juiz, polícia prende agora. Inclusive, nessa última sexta-feira, fizemos uma operação aqui em Bauru, onde foi preso um advogado, foi preso o contador e outras pessoas relacionadas aí com posses e outras situações envolvidas com o tráfico de drogas. E não esquecer, né? O cara é bom, trabalhador, é honesto, mas bebeu, guiou e é a maior porcentagem de morte no país. É acidente de trânsito. E a grande maioria deles, eu li, parece-me que 60% tem cara embriagado na parada. É, exatamente. É esse o dado, né? É um dado alarmante, exatamente. Tem muita gente isso, pô. Então, o acidente de trânsito ia deixar de ser a maior causa de morte no país. 60% dos acidentes são motivados por pessoa embriagada. Não tem que olhar se é juiz, é promotor, é médico, é professor, é dono de escola, é advogado. Guiou bêbado sabe que... As providências. Claro, ele tem que arcar com a responsabilidade agora. Exatamente. E a família que perdeu 4? E eu sempre falo, para nós termos condições morais de alcançarmos aqueles considerados pequenos, em primeiro lugar, nós temos que atingir aqueles que se consideram os poderosos, os fortes. Ué. E eu volto a frisar, porque a grande mídia não fala nisso. Uma vez eu estava no México, assistindo televisão no México, tinha um programa preocupado apenas com o que acontecia com o produto interno bruto em cima dos acidentes de carro. Então. Entendeu? Quanto atingia. Eu nunca vi um programa desse aqui no Brasil. Exatamente. E o que se gasta em matéria de assistência, tratamento de saúde, tudo, além as disso, vítimas desses acidentes. O custo, né? O cara tem um carro aí de 100 mil reais, perda total. Produto interno bruto diminuiu em 100 mil reais. Exato. Entendeu? Eu acho que é uma coisa para ser levada mais a sério aqui no Brasil. O Carlos Martins, da Rádio Auriverde, pergunta. Primeiramente, um abraço ao professor Duda. Doutor Valencise, a respeito da lei que arbitra para determinados ilícitos, principalmente para as pessoas que praticam irregularidades no trânsito, não passa a ser um sinônimo de impunidade? Não seria a hora do legislador repensar esse diploma legal? Veja bem, pelo que eu entendi, ele está falando sobre o arbitramento de fiança. Existe um valor alto que se arbitra fiança, a autoridade policial pode arbitrar, mas também existem situações em que a autoridade policial, fundamentando, ela não precisa arbitrar e encaminha a pessoa ao Poder Judiciário.
Acontece que se for hipótese ou de arbitramento de fiança ou de algum benefício, possivelmente o Poder Judiciário também poderá conceder algum tipo de liberdade provisória sem fiança. Então a pessoa acaba sendo colocada em liberdade. Eu diria que o que vale realmente é a certeza de que a pessoa será punida. Não é a sensação de impunidade que às vezes se imagina em decorrência de um arbitramento de fiança, porque os valores às vezes são altos e a pessoa providenciando e às vezes ela tem aquele direito. Mas eu não quero dizer que isso gere essa certeza de impunidade, porque nos crimes graves ela é encaminhada à cadeia. Eu acho que essa lei de arbitrar e deixar o cara na rua é porque as cadeias não cabem mais ninguém. Viu? Também. Eu acho que aí houve uma coisa de muito mau gosto. Você viu que absurdo lá, a mulher do Cachoeira lá foi tentar subornar um juiz. Mas esse é cara de pau no inferno, né? Esse é o exemplo do verdadeiro crime organizado, onde cada um tem a sua atribuição, né? E tenta-se de tudo. Atemorizar, exatamente, matar, comprar, vender. Mas deram um arbitramento muito pequeno, parece que deu 150 mil reais só de arbitramento para ela. Eu não tenho informação do valor exato de forma assim oficial. Foi muito pouco, muito pouco. O Luiz Cláudio da Vila Falcão. Doutor Valencisi, um diretor do sistema prisional de Bauru deu uma entrevista a um jornal dizendo que 3% de evasão prisional é muito baixo. Eu considero um índice alto. Afinal, são 300 presos fugitivos pelas ruas. O que o senhor pensa sobre isso? Eu também tenho plena certeza de que é alto, sim. Se ocorrer a evasão de um preso só, já é muito. Porque se o indivíduo está lá para cumprir pena, ele tem que realmente cumprir pena. Mas eu sempre falo nessa situação, dessa forma de regime, dessa forma de cumprimento de pena. É preciso a adoção de critérios que sejam previstos em lei para que a pessoa realmente tenha ou não tenha esse benefício. O juiz, obrigatoriamente, tem que cumprir a lei. Entretanto, existem situações que a lei deveria impedir a concessão desses benefícios. Mas parece que a lei faz. Eu entrevistei, eu não me lembro o nome dele, o Samuel está nos Estados Unidos assistindo lá, mas um juiz muito inteligente aqui, que cuida das prisões. Ele coloca, o ato da lei falar que você pode soltar, não quer dizer que você tem que soltar. Exatamente. Você tem que analisar o caso. Exatamente. Então, você está percebendo, né? Casos, falou, faculta-se ao juiz o direito de liberar o cara para sair. Mas... Exatamente. Entendeu? Tem que ser analisadas uma série de situações, que, por exemplo, aquele reiterado autor de estupros. É uma temeridade ser colocado na rua. Tá louco, rapaz. Mas tá lá. Aí sai matando. Agora, por um outro lado também, proibir essas saídas, as penas progressivas, também você tem que pensar naqueles caras que cometeram um crime, estão arrependidos, e tem que se reintegrar à sociedade. Tem que pensar no lado positivo também. Vamos falar assim, é meio a meio, é mais ou é menos, mas tem um pessoal que está lá na cadeia esperando uma chance de se reintegrar. Agora, mas tem que proteger a sociedade, não tem né, dúvida, Valencisi? É por isso que eu falo. Em primeiro lugar, proteger a sociedade. Exatamente, haver os critérios que devem ser adotados e de forma coerente. Tem cara que errou e... Tudo que ele quer é uma nova chance. Exato. Tem gente que merece, tem gente que não merece. Claro, exatamente. Quais são as perspectivas do trabalho seu daqui para frente? Veja bem, nós temos várias situações. Em primeiro lugar, em âmbito de departamento, nós temos um núcleo de ensino da Academia de Polícia que funciona aqui na área do departamento. Estamos ministrando uma série de cursos para os policiais. Cursos de tiros, vários tipos de armas de fogo, cursos de abordagens, de entradas táticas, técnicas de abordagem, para que o policial realmente saiba o que está fazendo. Cursos de
de trabalhos de inteligência, saber conhecer os instrumentos de inteligência que a Polícia Civil dispõe, a utilização desses instrumentos, como investigar, enfim, de forma correta. Porque o trabalho principal da Polícia Civil é a investigação policial. Nós temos que adotar a cultura da investigação, e isso formalizado no inquérito policial, para que devidamente comprovado um fato, seja encaminhado ao Poder Judiciário, para que tenha condições de proceder a um julgamento, enfim, aquilo que realmente a pessoa merece. Esse é um trabalho que está sendo feito, muitos cursos já aconteceram nesse semestre e outros acontecerão também no segundo semestre. Um outro trabalho que é essencial, nós estamos desenvolvendo esse trabalho para a criação da Central de Polícia Judiciária, onde todos os distritos policiais, as unidades especializadas, serão colocadas no mesmo local. Um local amplo, um local onde prevalecerá essa cultura da investigação, o bom atendimento ao público. Que de nada adianta uma delegacia num bairro lá na periferia, onde ela não atende, onde se uma pessoa procurar uma delegacia dessa no horário do almoço, lá talvez haverá um policial só, e esse policial vai falar, aguarde até as 2 horas, ou volte mais tarde, ou vá até tal local. E é importante, então, que se dê o bom atendimento. E o bom atendimento não é aquele só atender bem, é procurar solucionar o problema da pessoa, senão de nada adianta. E o trabalho a ser desenvolvido de forma igual. Nós teremos um controle de todo o trabalho desenvolvido, com a adoção de programas, enfim, um trabalho de atendimento, onde todas as unidades policiais lá estarão, e tenho plena convicção, haverá maior racionalização e qualificação dos trabalhos policiais. Ó, o Beto do Parquinho faz uma pergunta aqui, mas eu tenho a impressão que o senhor já respondeu. Boa tarde, professor e doutor Valencisi. O arbitramento de fianças já não caracteriza uma discriminação? Vejamos, como uma pessoa sem posses paga a fiança? Eu já falei, porque a própria legislação prevê essa situação, tendo, de acordo com a situação econômica do autuado, a autoridade policial vai arbitrar o valor da fiança. Então não há qualquer tipo de discriminação. Até há pouco tempo, um ano e pouco atrás, 2 anos, São Paulo era o estado que pagava pior para delegado de polícia. Eu sei que deu uma melhorada. Que situação que está hoje, Valencisi? Compara. Olha, eu sei que é difícil para você que exerce um cargo tão importante, né? Mas... Tudo bem. Olha, realmente houve uma melhora, existe um trabalho, houve melhora, inclusive, profissional, e nós temos que ter essa melhora profissional para termos também uma melhora com relação ao salário. Houve recentemente o reconhecimento pela Assembleia Legislativa, graças ao trabalho desenvolvido, pelo reconhecimento da carreira jurídica ao delegado de polícia, e existe um trabalho desenvolvido para que no decorrer do próximo ano haja ainda uma melhoria salarial mais sensível, porque realmente aquele policial que merece precisa ganhar bem. Faço questão de frisar, existe muita gente que ganha muito pelo que faz, mas também existe muita gente que ganha pouco pelo que faz, porque desenvolve trabalho excelente, está à disposição e tem compromisso com a sociedade e com a instituição policial. O cara prestou concurso, qual o salário inicial dele hoje? Eu não tenho uma ideia exata. Até há pouco tempo atrás era 2.500, era brincadeira, então, né? Não sei, o investigador acho que deve ganhar uns 2.500. Eu acredito que livres de qualquer desconto, em torno disso daí. Mas é pouco, né? Vamos ser É lógico, mas para isso é preciso que seja feito um trabalho de reivindicação, mostrar o quanto se vale para que realmente possamos reivindicar e ter uma melhoria, um plano de carreira, um plano de salário, assim por diante. Está bem definido isso hoje? Isso está sendo definido. Ah, está sendo. Está sendo definido. Mas o governo já fez algumas definições. Por exemplo, reconheceu o nível universitário para a carreira de escrivães e de investigadores. Já é um caminho. O reconhecimento da carreira jurídica para o delegado também é um caminho que dá ao delegado aquela segurança para ele decidir sem qualquer tipo de pressão. E, em cima disso,
buscar a nossa valorização, mas sempre com o trabalho. Ou seja, a sociedade tem que saber o quanto valemos, o que é desenvolvido, e assim temos também esse tipo de reconhecimento. Dr. Valencisi, mais alguma coisa? Não, eu quero agradecer essa oportunidade e, mais uma vez, como falamos muito do trânsito, amanhã é aniversário da cidade de Bauru, para que as pessoas tenham consciência do que realmente acontece nos crimes de trânsito. Nós vemos absurdos, nós vemos total falta de respeito, nós vemos aqueles apressadinhos, os nervosos no trânsito, aquelas pessoas que invadem o semáforo quando ainda está vermelho. Enfim, situações que colocam em risco a vida das outras pessoas. Então vamos pensar nisso. O carro não é uma arma, o carro é um meio de locomoção e com respeito à vida e às pessoas. Obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. O senhor, como Obrigado. sempre, dando excelentes entrevistas aqui na TV. Obrigado, eu agradeço a oportunidade mais uma vez e o apoio que nós sempre, a Polícia Civil sempre recebe dessa emissora. Obrigado. Dr. Valencisi, eu gosto de entrevistar o Dr. Valencisi, se ele tiver que falar, ele fala, viu? Não tem... E porque tem uma responsabilidade do cargo, né? Um juiz, um promotor. Às vezes tem que... Mas e tem uns que... Aqui em Bauru tem uns 2, 3 juízes que são maravilhosos. Eu adoro trazer, porque tem que falar, eles falam, promotor. Eu acho que isso é fundamental. Olha, então, o povo precisa saber aí. Eu né? sempre falo, eu nunca me apeguei ao cargo, não me apego à cadeira. Quem se apega ao cargo, quem se apega à cadeira, se escraviza. E isso nos dá uma liberdade muito grande. Às vezes pagamos caro por isso, mas podem ter certeza, vale a pena. Mas não tenha dúvida. E uma TV educativa tem que ser aberta a todas as correntes, a todo mundo, e o profissional tem que fazer o papel de professor aqui. Passar isso para a nossa população. Bom, eu quero agradecer a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.